O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Padre, queridos irmãos e irmãs, diversas vezes nós tomamos esse texto do capítulo 16 de Mateus, geralmente para fundamentar justamente no que significa a parte que Jesus institui a sua igreja, quando diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É um ponto que chama a nossa atenção, é um ponto que dá fundamento à fundação e à sucessão apostólica e à sucessão petrina dos apóstolos, do Papa e tantas coisas que podemos fundamentar a fé da nossa igreja, a nossa fé católica, a partir deste relato. Porém, gostaria, nessa reflexão, de fazer-nos ver um outro aspecto bonito que está no conjunto de fatos que sucede hoje dessa leitura do Evangelho, e fazendo também uma certa alusão à leitura de Jeremias, que é a leitura que nós estamos fazendo durante essa semana, que é um livro que não é tão fácil de ler, mas que relata uma experiência de um profeta muito importante no mundo judaico, de um profeta que retoma outros grandes profetas, e que tanto que, dentre muitos que se compara a Jesus pela sua fama, as coisas que faz, ele é equiparado a Jeremias. Mateus coloca então na boca dos seus discípulos, quando Jesus pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Um desses dizeres é dizer que ele é como se fosse Jeremias. É talvez Jeremias que tenha voltado. Pois bem, irmãos, o que eu tenho para ajudá-los hoje na meditação é fazer ver que a figura de Pedro, aqui nesse relato, nós encontramos extremos opostos.
nós encontramos um Pedro que responde, que faz uma profissão de fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois nós temos no mesmo relato um vai para longe de mim, Satanás. É interessante perceber como muda a perspectiva e esse aspecto de Pedro. Parece que o autor do Evangelho, a princípio, elevou muito, Valorizou a Pedro, respondeu bem, falou bonito. Mas Jesus disse: por que ele falou bonito? Por que ele respondeu bem? Porque não foi o homem que revelou, mas foi Deus. A revelação que brota do coração de Pedro, dessa profissão de fé, não é fruto de investigação racional, não é fruto de uma lógica humana, mas é fruto da revelação que Deus faz, daquilo que Deus concede aos homens conhecerem. Muito bem. Porém, logo depois que Jesus institui a sua igreja, diz: olha, sobre ti, sobre esta pedra, sobre a fé que professastes, vou edificar minha igreja, e o poder do inferno não irá prevalecer sobre ela. Tudo que tu ligares no céu será ligado na terra, e tudo que tu desligares no céu será desligado na terra. Aliás, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Parece que está em ascensão. Logo depois, Jesus faz uma revelação, mas se nós percebermos bem, é uma revelação que parece que passa despercebido a última coisa que Jesus fala. Jesus anuncia a sua paixão. Olha, vou para Jerusalém, o Filho do Homem deve ir para Jerusalém, sofrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e deve sofrer muito e ressuscitar no terceiro dia. É interessante que a atitude de Pedro de chamar Jesus e repreender não é uma atitude incomum. Se nós tivéssemos um amigo, uma pessoa que nós amássemos, uma pessoa que convive conosco, que nós tivéssemos bastante estima, e nós soubermos que aquela pessoa está sendo ameaçada de morte, está sofrendo, iria padecer, com certeza, como um verdadeiro amigo, nós iríamos responder: olha, não, a gente vai te proteger, a gente não vai deixar que essas coisas aconteçam contigo, não. Pedro demonstra uma coisa que é humana, até um certo tom de fidelidade. Mas, logo em seguida, nós ouvimos uma reprovação muito forte de Jesus: vai para longe de mim, Satanás. Olha como cai, Pedro estava sendo elogiadíssimo, era colocado num patamar daquele que respondeu bem, aquele que vai conduzir a igreja, e agora começa a cair, e até o ponto de ser equiparado a Satanás, aquele que divide, o que separa, o que vai ao encontro, que vai de encontro ao projeto de Deus, aquele que faz com que todo o projeto de Deus seja perdido. Obra de Satanás, por exemplo, no livro do Gênesis, no Jardim do Éden, a intenção de Satanás é colocar o mal no coração do homem, destruir o projeto de Deus. E aí nós nos perguntamos: mas o que Pedro fez de errado? O que Pedro... Primeira coisa, parece que ele não ouviu a última coisa que Jesus falou: vai ressuscitar, deve ressuscitar o terceiro dia. A última coisa ele não ouve, parece que não ouve, porque ele vai depois repreender Jesus e vai dizer que isso não vai acontecer. Interessante que o Evangelho de Mateus, quem depois pegar o relato da ressurreição do Evangelho de Mateus, vai encontrar lá que os mestres da lei, os anciãos, os chefes do povo, lembraram
que Jesus tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia e auxiliaram então Pilatos a mandar guardas para o sepulcro, para que guardassem o sepulcro e não acontecesse que os seus discípulos viessem ao sepulcro, roubassem e dissesse depois que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, os adversários de Jesus recordaram-se de sua palavra, e Jesus, ao imediatamente dizer isso, Pedro não se atenta, Pedro foca, faz a sua atenção somente àquilo que é o sofrimento, a humilhação. Então Jesus repreende. O que acontece de errado? O que Pedro peca aqui? Jesus responde no fim: tu pensas as coisas do homem, dos homens, e não pensas as coisas de Deus. A salvação de Deus, a sua salvação dada aos homens por Jesus Cristo, não é ainda de uma forma triunfalista. O triunfo de Jesus é na ressurreição e no último dia que virá na sua glória, mas a primeiro momento é necessário passar pela humilhação e pela morte. E olha, meus irmãos, o quanto que isso nos ensina, porque muitas vezes nós, na nossa vida, no nosso modo de pensar cristão, nós queremos seguir padrões, raciocínios lógicos e humanos. E Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 3, fala muito bem do que é a sabedoria deste mundo aos olhos de Deus. Paulo diz assim: aquilo que é sabedoria para este mundo é insensatez para Deus, e aquilo que é insensatez para este mundo é sabedoria de Deus. A cruz, de fato, para os pagãos, para os sábios, era uma loucura. Porém, é a sabedoria de Deus que se manifesta e vence. E por isso que a nossa vida cristã, a nossa caminhada deve ser sobretudo marcada pela docilidade. E é isso que Deus promete no livro de Jeremias. Um coração novo, um coração de carne, um coração onde aquele povo vai ser realmente o seu povo, não mais como fora os pais que deixaram de viver aquela aliança, mas uma aliança que será vivida intimamente, a ponto que não mais se dirá: eu não conheço esse Deus, eu não conheço, todos conhecerão. Caros irmãos e irmãs, é a docilidade do coração do homem que Pedro faz essa experiência. Ele, levado pela docilidade, ao primeiro momento desse evangelho, responde com sabedoria: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus elogia: olha, não foi a carne, não foi o homem que te revelou isso, mas foi meu Pai. Porém, logo depois, a cabeça dura de um homem que quer conduzir as coisas de Deus à sua vontade, ao seu modo de entender, quer colocar a ação de Deus dentro daqueles moldes racionais, tudo explicado, tudo compreendido. Olha, a expectativa daquele povo de um Messias era um Messias glorioso, um Messias triunfante, mas quando eles começam a se deparar: peraí, eu disse que ele era o Cristo, aquele que devia vir, mas ele está dizendo que ele vai morrer, ele vai ser humilhado? Não, isso não está certo não, vou repreendê-lo. Mas Deus foge dos padrões, dos paradigmas humanos, quebra todos. A vitória de Jesus, e por isso em quase todas as igrejas, se não em todas, a vitória de Jesus não é só na ressurreição, ela começa na cruz. A cruz é escândalo, é sinal de contradição. Meus irmãos,
a sabedoria de Deus, ela só se manifesta no coração das pessoas que são dóceis à sua inspiração, que não pretendem no orgulho, na soberba, até quem sabe numa tentativa de uma boa intenção de servir, de ajudar, querer colocar a ação de Deus dentro dos modos racionais, dentro do modo lógico do agir humano. Deus quebra todos os paradigmas e por isso, quando pensarmos em fracasso, em queda, em perda, por isso que o Evangelho de Jesus é cheio de paradoxo, cheio. Lembram daquela parábola que Jesus disse? Aliás, parábola não, foi uma explicação, né? Olha, quando fores convidado para ir para um banquete, não ocupes o primeiro lugar. E é aquilo que Jesus ensina. Todo aquele que se eleva será humilhado, mas todo que se humilha será elevado. E o que é que o mundo ensina? Qual é a lógica do mundo? Se eleve, se valorize, não fique por baixo, não seja besta, com licença da palavra. É cheia de paradoxos. Aquilo, por exemplo, que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida neste mundo vai perdê-la, porém, quem perder por causa de mim, por causa do Evangelho, esse conservá-la para a vida eterna. Olha que belo paradoxo. E é morrendo, como diz a oração de São Francisco, que se vive para a vida eterna. Deus quebra todos os paradoxos que a sabedoria humana, que o conhecimento humano, que foi Ele mesmo que estabeleceu, mas que não pode ser um suporte, não pode querer ser maior do que a sabedoria de Deus. E para que o homem muitas vezes manifeste a sabedoria de Deus na sua vida, é necessário a docilidade de coração para que a inspiração de Deus no coração de cada homem possa de fato surgir, emergir e se manifestar. Não há outro exemplo mais próximo de nós que me vem também à mente de Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que não estudou em grandes centros de teologia, não escreveu tese de doutorado, mas que, em suas palavras, trazia uma profunda sabedoria. Sobretudo porque o seu coração era inspirado, porque no seu coração havia docilidade. Nós devemos ser conduzidos pela sabedoria de Deus, embora que muitas vezes essa sabedoria seja de fato insana aos olhos do homem. Mas como é que essa história, eu tenho que ser servo para ser o maior de todos? O Senhor mesmo ensinou: o maior dentre vós é aquele que serve. O Evangelho é cheio de paradoxos, cheio, porque justamente Deus, na sua infinita sabedoria, quebra os paradoxos humanos. E a nós, para sermos testemunhas da sua sabedoria, devemos pedir hoje, como Deus um dia manifestou a Jeremias, corações dóceis à inspiração, à sua inspiração divina, que conduz à sabedoria que não se manifesta só em palavras, mas em vida, sobretudo. Por isso vamos pedir ao Senhor, neste dia, que nós vemos essas duas imagens de Pedro. Um Pedro que é levado pela docilidade e um Pedro que é levado pelos paradoxos do seu tempo,
pela sabedoria, pelo conhecimento, pela reação humana, que nós, sobretudo pela docilidade, possamos ser conduzidos por Deus e pela sua vontade, e assim fazermos a experiência de sermos agraciados e repletos da sua sabedoria divina. Assim seja. Amém.